Então, uma das causas dos bloqueios energéticos é justamente esse excesso de preocupação, que dá esse cansaço. Então, eu costumo receber pessoas com as têmporas bloqueadas, com o chakra dos pés bloqueado. Então, se você está com os chakras dos pés bloqueados, você não recebe a energia telúrica para que lhe dê vitalidade, para que lhe dê ânimo. Então, isso é uma das causas que deixa a pessoa cansada. E fora a questão do vampirismo, da drenagem, tanto a nível físico, de pessoas para pessoas, como fora do corpo, quando a pessoa dorme. Porque às vezes ela não dorme direito, ela sai do corpo e ao invés de receber energia e nutrir o seu corpo enquanto dorme, ela perde energia porque encontra seres vampirescos do outro lado. E aí absorve a sua energia. A visualização de cores nos chakras, na verdade, não ajuda muito. Ela atrapalha. Por quê? Porque a energia em si não tem cor. Ela é uma energia branca, tanto a energia da Terra como a energia do cosmos, como a energia no ambiente. O que é que faz dar cor às energias? É a frequência em que ela está vibrando. Então, a melhor forma da gente trabalhar esse fluxo energético no nosso corpo, para você deixar essa energia fluindo com leveza, com velocidade nos chakras, elas têm que estar todas brancas. Então, o melhor é você não visualizar cor, é você visualizar essa energia vindo do centro da Terra em alta velocidade e movimentando os chakras, sem cor. É a melhor forma. Energia vindo do centro da Terra em alta velocidade e movimentando os chakras, sem cor. É a melhor forma. O que é que mais drena a nossa energia vital sem que a gente perceba isso? Como é que a gente pode lidar, né, com esse vampirismo energético? Uma das coisas que mais drena a energia é a questão da comparação uns com os outros. Por quê? Quando você começa a se comparar, você nunca está satisfeito com os resultados, né? E isso faz com que você perca muita energia. As redes sociais, na atualidade, têm promovido essa questão dessa disputa, né, de quem tem mais seguidores, de quem faz mais sucesso. E, às vezes, as pessoas entram nessa loucura e vai perdendo energia, isso vai drenando, né? Mais sucesso. E, às vezes, as pessoas entram nessa loucura e vai perdendo energia, isso vai drenando, né? Você já parou para pensar qual é o maior vampiro energético da atualidade? E existe alguma parte do corpo feminino que guarde especificamente a energia de escassez, de falta de conexões financeiras? E como é que o ato de lavar prato ou varrer a casa pode se tornar um exercício de mediunidade, um exercício de presença? Essas e outras perguntas serão respondidas por Ilza Andrade, que está lançando o livro Bioconsciencial. Ela já esteve aqui em outras oportunidades aqui no programa, um livro colorido. Vamos falar sobre esses assuntos todos e mais alguns também aqui do livro. Bem-vinda já aqui, Ilza, ao nosso programa. Já vamos começar com perguntas. Porque a turma quer saber de conteúdo, quer saber de informação. Então, qual é o maior, então, vampiro bioconsciencial da atualidade? O que é que mais drena a nossa energia vital sem que a gente se perceba isso? Como é que a gente pode lidar, né, com esse vampirismo energético? Uma das coisas que mais drena a energia é a questão da comparação uns com os outros. Por quê? Quando você começa a se comparar, você nunca está satisfeito com os resultados, né? E isso faz com que você perca muita energia. Então, as redes sociais, na atualidade, têm promovido essa questão dessa disputa, né, de quem tem mais seguidores, de quem faz mais sucesso. E, às vezes, as pessoas entram nessa loucura e vai perdendo energia, isso vai drenando, né? Fora a preocupação financeira, que a preocupação financeira é uma das piores questões para drenar a energia, né? Para você perder energia, porque você fica preocupado na escassez, na falta do dinheiro, e isso deixa a pessoa realmente exausto, acabado,
sem falar que a pessoa começa a se sentir inadequado mesmo, né? Não tem o dinheiro, não faz o sucesso, e aí acha que não presta, e isso vai baixando a frequência e vai dando abertura para vampiros energéticos extrafísicos. Além de você perder energia pelos seus próprios pensamentos, que são pensamentos repetitivos, que viram loop na cabeça da pessoa, né? Essa preocupação, e aí você abre espaço, brechas para a vampirização extrafísica, né? Que é uma das vampirizações também muito difíceis da gente resolver, digamos assim, porque existe uma simbiose energética entre o vampirizado e o vampiro. Então, assim, porque se você está preocupado, você começa a bloquear os seus chakras e esses bloqueios vai deixando você com energia densa, né? E isso é um prato cheio para a vampirização. Bom, e pela essa explicação, então, existe o vampiro extrafísico e também existe o vampiro aqui encarnado, né? Como é que lida com essas pessoas que, poxa vida, às vezes tem que conviver, é colega de trabalho, às vezes é parente, e vampiriza também as energias? O vampiro energético, um dos que eu costumo falar, Samuel, é geralmente o vampiro individual, né? Que é, além de você mesmo com você, porque você se vampiriza também, né? Você termina drenando sua energia, isso é uma forma de vampirização, por conta dessas preocupações que eu falei anteriormente, e o vampiro que é familiar, muitas vezes, né? Aquela pessoa que está sempre se queixando. Eu não tenho dinheiro, eu estou sofrendo, eu estou doente. Você encontra a pessoa, ela nunca está satisfeita com nada. Ela sempre está reclamando de alguma coisa. Nada está bom. Está tudo difícil, nada está bom. Por mais que aconteça coisas boas, ela não consegue ver a coisa boa. Só fica focado na coisa que não presta, na coisa ruim, né? Todo mundo tem parente assim. Todo mundo tem, eu também tenho. Todo mundo tem. Eu costumo dizer às pessoas que quando a gente está num lugar assim, onde as pessoas estão falando, né? Coisas ruins, só falando problemas, só falando da situação do país que está ruim, da política que está ruim, vai por aí. Então, a melhor coisa é você ouvir, mas não se focar no que você está ouvindo. Então, você está ouvindo, mas você leva a sua mente lá para o mar. Imagina que você está no mar. E aí você não entra nessa vibração pesada. Porque se você entrar na vibração pesada, primeiro que você se irrita, entra no julgamento, né? Vai começar a julgar, e aí você baixa a sua frequência e sintoniza com a pessoa. E aí você é vampirizado. Né? Outra questão que seria interessante para as pessoas, quando entrar em contato nesses ambientes, com essas pessoas, é que você já pode ir trabalhando a sua energia, movimentando sua energia e projetando amor, energia de luz para essas pessoas, para que elas, para neutralizar um pouco a drenagem energética. Porque quando você doa energia, você dá o tanto que você quiser. Agora, quando a pessoa puxa, ela puxa também o tanto que ela quiser. Então, é melhor você doar logo, você já sabe que vai ser vampirizado. Doa logo, porque aí pronto. Então, é uma forma, né, de você evitar o vampirismo energético. Você doa logo, pronto. Que ótimo. Ô, Ilza, e também tem aquelas questões de, por exemplo, tem pessoas que estão com um cansaço crônico, aquele cansaço que não sabe de onde veio, vai no médico, o médico não identifica nada, os médicos não conseguem explicar, não tem nenhuma nomenclatura específica para ele, medicamente falando. O que fazer? O que a pessoa vai fazer? Quais seriam essas causas prováveis desse cansaço crônico? Cansaço. Hoje em dia, eu que atendo, né, individualmente, acho que você, não sei se você atende, mas eu que atendo individualmente, a gente recebe muitas pessoas com esse cansaço. Não só pessoas que estão na pré-menopausa e na menopausa, porque isso influencia os hormônios, né, a gente sabe, então a gente tem que ver as causas físicas também, mas como você disse, a pessoa vai no médico, não tem nenhum problema e continua cansada. Então tem pessoas que não estão conseguindo dormir direito, dormem muito mal, não faz uma atividade física, né? Só fica pensando nos problemas, isso drena, como a gente falou anteriormente, drena a energia e deixa cansado. Então, uma das causas dos bloqueios energéticos é justamente esse excesso de preocupação, que dá esse cansaço. Então, eu costumo receber pessoas com as têmporas bloqueadas, com o chakra dos pés bloqueado. Então, se você está com os chakras dos pés bloqueados, você não recebe a energia telúrica
para que lhe dê vitalidade, para que lhe dê ânimo. Então, isso é uma das causas que deixa a pessoa cansada. E fora a questão do vampirismo, da drenagem, tanto a nível físico, né, de pessoas para pessoas, como fora do corpo, quando a pessoa dorme. Porque, às vezes, ela não dorme direito, ela sai do corpo e, ao invés de receber energia e nutrir o seu corpo enquanto dorme, ela perde energia porque encontra seres vampirescos do outro lado. E aí absorve a sua energia, né? Então, isso é uma questão. E outra questão, né, é a questão da preocupação com a questão financeira. A questão financeira é uma das coisas mais difíceis, porque assim, hoje a gente sabe que na nossa atual sociedade, sem dinheiro é difícil, né? Fica complicado. Mas assim, se você ficar só pensando no que está faltando, você vai ficar sempre faltando, né? Está sempre na escassez. Então, é melhor tentar resolver isso, vendendo alguma coisinha, fazendo algum movimento e sair dessa preocupação, e fazer atividade física. Outra questão é que as pessoas hoje estão muito acomodadas pelo celular, acomodadas pelo computador, né? As pessoas ficam mais sentadas e acham que está trabalhando ali no celular, que aquilo já é o suficiente. Não, você precisa se movimentar. Nosso corpo foi feito para o movimento. Então, é isso aí. Eu vou trazer aquela pergunta, já que a gente já 2 vezes já se conectamos com essa energia de finanças, né, a energia de dinheiro. Existe alguma parte do corpo feminino que guarda especificamente essa energia de escassez financeira? Existe não só o feminino como o masculino, né? O chakra perineal, o chakra do cóccix, que é o chakra que as pessoas costumam chamar raiz, e o chakra sexual, esses 3 chakras são centros muito importantes para a prosperidade. Então, se a energia telúrica, que são recebidas por esses chakras, não está fluindo bem na sua vida, você vai ter escassez financeira. Porque isso é que te dá vitalidade, como eu falei anteriormente, isso que te dá força. É como se abrisse os caminhos, né? É interessante porque esses chakras, eu vou falar um pouquinho aqui de uma coisa que a gente não costuma falar, mas esses chakras, eles estão ligados à energia telúrica. A energia telúrica, na religião africana, corresponde à energia de Exu. E as pessoas morrem de medo da energia de Exu, as que não conhecem, né? Porque essa energia é justamente a energia que dá essa força, esse impulso para você buscar o que você precisa, para você fazer o que você precisa e realizar os seus sonhos e ter prosperidade na vida. Então, esses chakras são importantes. Na filosofia, está ligada a Exu, e na hindu, né? Na hindu está ligada à energia do centro da Terra, que dá também essa força, né? Que está ligado à libido, à energia sexual. Que a energia sexual é a energia que nos dá força para realizar o que a gente precisa realizar. A energia sexual ela não está ligada só ao sexo, ela está ligada à vida, à vitalidade. Então, esses chakras, tanto no homem quanto na mulher, está ligada diretamente à capacidade de gerir sua própria vida e de resolver suas coisas e dar conta da vida. Visualizar cores específicas em cada um dos chakras. Vamos imaginar, então, que a pessoa quer ter mais prosperidade, quer tiver essa energia mais telúrica, essa energia mais sexual, essa energia de Exu. É funcional? Dá resultados visualizar as cores? E tem momentos em que visualizar cores nos chakras durante a meditação pode atrapalhar o fluxo energético, dependendo da cor que é utilizar, em vez de ajudar? Sim. A visualização de cores nos chakras, na verdade, não ajuda muito. Ela atrapalha. Por quê? Porque a energia em si não tem cor. Ela é uma energia branca, tanto a energia da Terra como a energia do cosmos, como a energia no ambiente, né? O que é que faz dar cor às energias? É a frequência em que ela está vibrando, né? Então, a melhor forma da gente trabalhar esse fluxo energético no nosso corpo, né? Eu esqueci de dizer que essa energia que vem do centro da Terra, também no hinduísmo, é considerada como a energia da Kundalini, né? Que é a energia que as pessoas também temem muito, né? Que é a energia que também dá essa força. Então, para você deixar essa energia fluindo com leveza, né, com velocidade nos chakras,
elas têm que estar todas brancas. Então, o melhor é você não visualizar cor, é você visualizar essa energia vindo do centro da Terra em alta velocidade e movimentando os chakras, sem cor. É a melhor forma. Tem pessoas que visualizam cor porque acredita, porque aprendeu que o chakra básico é vermelho, né? O centro da Terra está ligado a essa cor vermelha, mas é uma frequência mais densa. Então, a gente pode ficar na frequência mais fluida. Então, quanto mais fluido, mais movimento, mais prosperidade, mais alegria, mais vitalidade. Uhum. Vamos aprofundar, então, essa temática. O que são realmente, então, os chakras e como é que você percebe ele pela clarividência e quando que você começou também a perceber pela clarividência esses chakras, né? Bom, perceber os chakras mesmo, entender os chakras, eu comecei a perceber, eu tinha uns 18 anos, né? Faz um tempinho. Eu tinha uns 18 anos. E aí eu comecei a perceber cores, realmente, nas pessoas, e ao perceber as cores, eu sabia o problema que a pessoa tinha, né? Eu via a cor e sentia o que a pessoa tinha, no meu próprio corpo. Então, eu podia dizer o que a pessoa estava sentindo. Existia uma ressonância e eu podia perceber. Então, eu não sabia o que era chakras, porque eu nunca tinha estudado chakra. Meu ex-companheiro já estudava chakra. E quando eu falava isso, ele dizia, não, isso aí é o chakra. Que chakras? Eu só vejo a cor. Não sei o que isso é chakra. Eles vão tentar aprofundar isso, né? Ver se você vê mais alguma coisa. Aí eu comecei a me concentrar mais para ver se eu via alguma coisa. Sim, via. E quando eu comecei, aí as consciências começaram a vir, passar as informações de como trabalhar com essas energias. E aí, quando eu começava a atender, que eu atendia num centro espírita, naquela época, eu cheguei a atender mais de 100 pessoas numa noite, com a projeção de energia. Né? As pessoas nem sabiam que era eu que atendia, porque eu não aparecia, eu só fazia o diagnóstico e fazia o trabalho energético. E aí, quando a gente aplicava a energia, mudava as cores, e quando a gente via que desbloqueava, ficava tudo branco. Então, aí que eu conseguia entender que os chakras não tinham cor e que aquela cor era por um problema, por um bloqueio, e não pela cor do chakra. Né? Foi assim que eu fui descobrindo. Então, nesse movimento, a gente começou a aprofundar e a pesquisar os chakras, né? E eu fui notando que os chakras, na verdade, se você olhar o corpo energético, é lindo, não é lindo. O corpo energético é lindo. As imagens do livro não chegam nem perto ao que é de fato. Não dá para a gente descrever. Então, quando você olha o corpo emocional, o corpo dos chakras, você vê como se fosse um universo cheio de pontos brilhantes e pequenas galáxias girando, né? Os chakras se assemelham muito às galáxias e aos braços das galáxias. Por quê? Dentro de cada vórtice, existem vários vórtices pequenininhos girando dentro deles. Então, esse movimento gera esse fluxo energético que parece uma galáxia. E fica tudo branco, tudo lindo, né? Então, assim, eu trabalho com energia, eu trabalho com chakras e eu fico cada vez mais encantada e mais apaixonada, porque cada vez que não dá para a gente nem descrever de certo como é, de tão lindo que é os chakras, que são os chakras. E aí a gente foi vendo as conexões também, né? Como se liga, a que órgão, como é que está ligado ao sistema nervoso, como é que está ligado ao sistema circulatório, e no livro eu estou falando tudo isso. Né? Quando ela cita o livro, é esse novo livro que saiu agora, o Bioconsciencial, Guia Prático para Desbloquear Sua Energia e Viver com Mais Saúde e Equilíbrio, e é colorido, tem várias imagens aqui. Isso. Não sei se você está conseguindo visualizar, mas quando você estiver com livros em mãos, você vai ver que é demais assim, a qualidade do livro Bioconsciencial. Saiu pela Tesseractum, vocês encontram pela Tesseractum, então você vai encontrar na Amazon, em diversos outros lugares. Eu vou ver se conseguimos colocar também aqui para vocês adquirirem com o link direto aqui da Amazon, né? E já que você falou de chakras e que parece que se assemelha às galáxias, a rotação é diferente para um masculino e para o feminino, ou você não vê nenhuma diferenciação da rotação desses vórtices de energia? Não, Samuel. A rotação é sempre a mesma para todos, tanto masculino, né, seres humanos, como animais, como árvores, a rotação é a mesma. Agora, a diferença é
Quando nós estamos captando energia, essa rotação é no sentido horário. Quando nós estamos doando energia, essa rotação é no sentido anti-horário. Isso para homem e para mulher. Só tem uma diferença, né? O chakra das mãos, eles doam energia o tempo todo, e por isso eles estão sempre girando no sentido anti-horário, né? Então, seja num adeus, seja num aperto de mão, né, num abraço, você está doando energia tanto pelo campo energético como pelos chakras das mãos. O masculino, ele muda a rotação do chakra do pênis, que também tem chakra, né, quando ele está no momento de ejaculação, quando ele está doando energia. Então, muda a rotação do chakra do pênis. Então, é só essas diferenças, mas, no geral, todos os chakras vão girar no sentido horário, captando energia. O chakra da mão também gira no sentido horário quando a gente faz assim, para receber energia. E o do pênis, quando ele está em repouso, está no sentido horário. Só muda quando está doando energia. Então, só muda a rotação na doação de energia. Você citou sobre o chakra dos pets, dos animais e das árvores. Só um pouquinho mais desses dois aspectos de chakras e conexões. Tá. Você quer que eu fale dos animais e das árvores, certo? Nos animais, os animais têm chakras muito parecidos com os humanos, né? Sendo que alguns animais, os chakras, eles não têm as divisões que têm os seres humanos. Então, eles giram, tem um vórtice de energia só e vários vórtices internos, mas sem divisão, né? Que a gente chama de pétalas. Não tem isso. E as plantas é um vórtice de energia que brilha e gira também, captando energia, né, da natureza, da planta, do ambiente. E o mais interessante, né, eu costumo dizer às pessoas, quando você vê uma planta, geralmente você acha que você está vendo uma planta, mas você está vendo uma planta e você está se conectando com o campo daquela planta. Você não precisa abraçar a planta para receber a energia da planta, porque o fato de você estar próximo da planta, o seu campo já interage com ela. E a melhor forma de você receber a energia de uma planta é doando a energia para a planta. Porque quando você doa a energia, você recebe uma quantidade muito maior. É diferente do ser humano, que quando você doa, equilibra, né? Aí ela puxa a energia da gente, a planta volta. Não só a planta, como qualquer elemento da natureza. No caso da planta, quando você se conecta, eu estou o tempo todo, você vê nos meus vídeos, eu estou o tempo todo no meio de planta, no meio de... Então, quando você se conecta à roseira, você não se conecta só àquela roseira, você se conecta a todas as roseiras daquela espécie. E você consegue se comunicar com esse campo e com os seres que representam, digamos assim, as pessoas chamam de gnomo, de duende, de fada. Então, existe seres energéticos que representam aquele campo. E isso, para nós, seres humanos, é uma coisa muito bonita, muito linda, né? E, além de receber essa energia, nós recebemos cura através delas. Não é só porque ela tem uma propriedade medicinal, é porque este campo vibracional é muito mais alto que o nosso, né? E altera todo o nosso campo, aumentando o campo, né? Aumentando a vibração do nosso campo. Então, automaticamente, ao estar em contato com a planta, você vai alterar o seu campo energético e vai liberar substâncias no seu cérebro que vai te dar bem-estar, como a endorfina, a serotonina, né? E outros, a ocitocina e outros neurotransmissores que deixam você feliz. Então, o contato com a natureza, gente, é a melhor coisa para você ficar bem. Seja com as plantas, seja com o mar, no livro também eu falo, né? Seja com as cachoeiras, com as matas, com a terra, o contato com a terra, com o núcleo da terra, essa energia vibrante traz uma cura, tanto emocional quanto física e espiritual, né? Porque está tudo conectado, não tem nada separado. A gente separa porque a gente não tem como falar de tudo ao mesmo tempo, mas está tudo conectado e nós somos a própria natureza, né? Nós não estamos separados da natureza, nós somos a natureza, porque se a gente for parar para pensar, o nosso corpo físico ele é composto por todos os elementos. Nós temos todos os elementos no nosso corpo. Então, nós somos a natureza. Uhum. E por falar em chakras e por falar também em clarividência, qual a importância dos chakras
para o desenvolvimento das capacidades parapsíquicas da pessoa? Na verdade, quando a gente fala de chakra, a gente está falando de corpo emocional, né? E o corpo emocional, os chakras, eles estão ligados diretamente ao desenvolvimento mediúnico. Mesmo porque o desenvolvimento não, a educação, o refinamento mediúnico, né? Porque médio todos são. Então a gente não tem como desenvolver, a gente tem como refinar. Porque todo mundo tem. E essa capacidade mediúnica, quando você foca em uma determinada, para que você tenha o sucesso do refinamento, digamos assim, da educação mediúnica, você precisa estar com seus chakras todos liberados. Você precisa movimentar esses chakras, ampliar esses chakras, né? Limpar suas emoções, porque se você não limpa essas emoções, esses traumas do passado, essas dores, você fica preso ali e você vai estar acessando o tempo todo consciências doentes, né? E é muito confuso entre a sua dor e a dor do outro. Então, para que você tenha uma expansão maior, você precisa estar liberando sempre esses traumas, né? Olhando para eles, movimentando essas energias e limpando. Então, quando você está com esse corpo emocional equilibrado, tudo fica mais fácil, tudo fica mais fluido e sua energia expande com muito mais facilidade. Uhum. Normalmente se conhece os chakras principais como sendo os 7, né? Você pode falar sobre outros chakras que não são tão conhecidos, como Laro, como outra conexão também, né, que você também traz, acho que são muitas entrevistas, que é a importância do verdadeiro chakra. Qual é o verdadeiro chakra básico? Também falar disso. Qual é o verdadeiro chakra básico que as pessoas associam apenas a um ponto específico? Fala um pouquinho desses dois aspectos, né? Os chakras que eu trago mais de 36 chakras principais, né? Nós temos milhões, como eu disse, nosso corpo emocional se assemelha ao cosmos, né? E tem vários vórtices em movimento. Mas nós temos um que quase ninguém fala, e eu acho que agora já está falando mais, né? É o perineal. Quando nós falamos do perineal, nós falamos do canal central, né? Desse fluxo que percorre nossa coluna e vai até o perineal, né? Então, é do coronário, que todo mundo fala do coronário, todo mundo quer trabalhar o coronário, quer expandir o coronário, só que, sem expandir o chakra perineal, você não expande o chakra coronário, né? Um está interligado ao outro. É como se um fosse o apoio do outro. Então, para que você tenha equilíbrio, você tem que estar com esses dois chakras alinhados, né, desbloqueados e fluindo a energia do cosmos para o centro da Terra. Você vê que eu estou o tempo todo falando do contato com o centro da Terra. Por quê? Porque nós temos 3 chakras que captam essa energia do centro da Terra. E nós só temos um que capta do cosmos. Então, nós temos os dos pés, que quase ninguém fala também, os chakras dos pés, que são chakras grandes e importantes. Nós temos o perineal e nós temos o do cóccix, que a maioria fala como sendo o chakra básico. Errado, não. Mas nós temos mais chakras que nós podemos considerar chakra básico. Então, não é só um chakra básico, né? Mas se eu fosse eleger um desses 3, seria o perineal, porque ele é maior e ele está ligado diretamente com o coronário. Então, quando nós captamos a energia do centro da Terra e levamos para o perineal, subindo essa energia pela coluna, pelo canal central, e levando até o cosmos, nós praticamente desbloqueamos todos os chakras de uma vez só. Expandindo, né? Então, isso dá uma força muito maior para a pessoa a nível de expansão e até de projeção energética. Porque quando você libera esse canal central, você sai com mais fluidez do corpo e com mais lucidez do corpo. Então, esses chakras, né, tanto o perineal quanto o coronário, são fundamentais para a expansão da consciência. Não que os outros não sejam, todos são. O ideal é que esteja tudo desbloqueado, né? Então, nós temos outros chakras que quase ninguém fala também, que é o chakra da fala, mas não como eu falo, né? Que é o da nuca, que capta a energia do ambiente. Então, eu estou aqui agora, o meu chakra da nuca está captando toda a energia aqui do ambiente. Se tiver alguma energia densa aqui, se tivesse alguma energia densa, o meu chakra ia captar e eu ia sentir no meu corpo físico, que é isso que acontece com as pessoas quando entram em determinados ambientes. Eles captam a energia e percebem, aí sente dor na nuca, dor de cabeça,
né? Tudo mais. Mas esses chakras são fundamentais para essa expansão da consciência com lucidez. Espero que eu tenha respondido a pergunta. Sim. Nesse livro aqui, né, o Bioconsciencial, ele está mapeando, está trazendo esses 36 chakras que você comentou, ou só na formação que você compartilha? Não, esses chakras, esse livro está passando todos os chakras. A única coisa que eu não botei nesse livro, né, do curso, foram os pontos que eu pressiono para desbloquear a energia, porque esses pontos já são mais delicados, para qualquer pessoa ficar manuseando, né? A gente precisa realmente ter um trabalho, estar com a energia mais fluida, saber trabalhar a energia para depois pressionar esses pontos. Então, eu não coloquei esses pontos no livro. Esses pontos aí só no curso mesmo, que é para poder a gente se trabalhar e aprender a pegar nesses pontos, porque, como está pegando outras pessoas, pode trazer alguma consequência e não saber lidar com elas. Como é analisar os chakras de recém-nascidos e de bebês? É lindo, é muito lindo, muito lindo. Eu fico encantada, porque eu sou louca por criança, né? Então, o recém-nascido é muito interessante, porque o campo do recém-nascido, Samuel, eu diria que ele é 4 vezes maior do que o de um adulto. O campo energético do recém-nascido é muito expandido. Esse campo ainda está um pouco ligado com o campo da mãe. Então, o campo da mãe e do recém-nascido, eles se interlaçam e demoram um pouco para desacoplar, digamos assim, né? E os chakras do recém-nascido, eles são todos pequenininhos e todos em movimento. Então, são mini galáxias girando, né, fora o coronário, que é maior, e o perineal, que é maior. Tanto o perineal quanto o coronário, ele já nasce, o recém-nascido já traz eles mais expandido. Mas os outros são mini galáxias, bem pequitica, girando, e esse campo vai se expandindo. À medida que a criança vai crescendo, esse campo ele vai diminuindo e os chakras vão aumentando, né? Então, os chakras, ele vai acompanhando o biotipo da pessoa. Então, isso no recém-nascido é muito importante a gente dizer e ter um cuidado com os recém-nascidos, principalmente com pessoas doentes próximas a eles. Porque se a pessoa está com o campo debilitado e o recém-nascido tem esse potencial todo, ele vai puxar a energia do recém-nascido. Isso vai trazer um dano para o físico do recém-nascido, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes a gente acha que não, né? Que besteira, não tem nada, mas energeticamente tem sim. Né? Quem tem mais doa quem tem menos, não tem jeito. Existem diversas formas de captação dessas energias por meio clarividente, né? Tem pessoas que vão ver o campo áurico, outros vão focar no duplo etérico, outros vão focar em manchas ou cores, outros vão focar, ou tem uma partilha de clarividência que vai ver mais os espíritos, outros vão ver outras dimensões e outras conexões. Por que um clarividente, mesmo vendo algo que vai acontecer, porque tem algumas clarividências que têm essa conexão, muitas vezes não tem a permissão ética e nem a permissão da espiritualidade para intervir, nem comentar o que é que foi visto ali? Isso porque o universo ele tem várias possibilidades. Cada ser humano tem um campo energético, né? Que nesse campo energético ele traz diversas possibilidades dentro do próprio campo energético dele. E ele precisa ter a liberdade de escolha. Quando um clarividente fala algo que vai acontecer, ele fecha a possibilidade. Porque a pessoa fica presa naquilo e aí não escolhe outras possibilidades que poderia até ser melhor, né? Então, quando o clarividente vê, por exemplo, é só hipótese, Samuel, vai acontecer um acidente, tererê, tatatá, e ele fala isso para Samuel vai ficar presa naquilo, ai meu Deus, vai acontecer um acidente, e ela vai acontecer esse acidente. Se eu não falo, Samuel pode fazer novas escolhas e não chegar ao acidente. Então, nada no universo energético é determinado exatamente aquilo. Você pode alterar esses resultados. Às vezes você faz caminhos diferentes e chega em resultados diferentes, como você pode chegar no mesmo resultado. Mas ninguém tem o direito de interferir no seu livre-arbítrio. Mesmo porque, quando eu interfiro no seu livre-arbítrio assim tão diretamente, eu puxo para mim a responsabilidade do seu karma.
né, do seu movimento, da sua ação. Então, eu vou aumentar o meu karma, que eu já tenho grande, não preciso de mais. Então, fica difícil para mim também. Então, o clarividente, na verdade, o objetivo, ó, gatinho, o objetivo de ser clarividente não é ficar falando para as pessoas o que vai acontecer ou deixar de acontecer, é ajudar as pessoas a se desenvolver, a ampliar a sua percepção, a sua consciência e lidar da melhor forma possível com a vida, né? Com esse movimento energético. Então, quanto mais lucidez a pessoa tiver, quanto mais consciência a pessoa tiver, melhor. Sim. Por falar em pet, né? A Mel acabou de ir aí. Quais são os animais que têm maior tendência de serem clarividentes? Na verdade, todos os animais são. Todos os animais têm um espectro da visão muito mais amplo do que o do humano, né? Então, eles veem coisas que a gente não consegue, a maioria das pessoas não consegue ver. O gato é um clarividente fantástico, e além dele ser clarividente, ele consegue trabalhar as energias. Então, é muito importante, o gatinho, é muito importante ter, às vezes, um gato dentro de casa, né, um cachorro, todos os animais, eles trabalham a energia, limpa a energia, né? Mas o gato, é o que a gente tem mais referência por causa do Egito, né, da questão das sacerdotisas, tem o gato, as bruxas tem o gato, então o gato é o mais falado, mas o cachorro também, e o cachorro ele puxa a energia, e às vezes uma doença que é do dono, vai para ele, tadinho, né? Ele faz esse movimento. Então, normalmente, o animal ajuda a nível energético aos seus tutores, então é muito comum. Muitas pessoas querem desenvolver a clarividência, e aí começa a desenvolver e não tem vamos dizer, a sapiência, a sabedoria, porque às vezes não vai ver apenas os anjos, os devas, os seres da natureza, não vai ver só coisas bonitinhas, luz, luz, luz. Então, o que ele pode fazer para entender que nem tudo vai ser um mar de flores? A primeira coisa, ele precisa entender que o clarividente, ele é um trabalhador da luz, né? Em qualquer momento da vida dele. Claro que a gente vê sim, né? Então, quanto mais ele estiver trabalhando as suas dores, as suas questões, menos coisas feias ele vai ver, né? Porque se você está com tristeza, com mágoa, com rancor, você vai estar com a energia baixa e você vai ver, né, coisas de dimensões baixas, de dimensões compatíveis com a sua energia, com a sua vibração. Então, a melhor forma é você se trabalhar, né, o trabalho de autoconhecimento, para você resolver suas questões e começar a ver coisas mais bonitas. Eu, por sorte, não que eu seja uma pessoa extremamente trabalhada, que eu não sou, mas, por sorte, eu nunca vi coisa muito feia, né? Eu comecei a ver energia muito cedo, né, quando eu percebi que eu era diferente dos outros, entre aspas, né, foi com 7 anos, e eu vi uma coisa muito bonita. Mesmo assim, eu saí gritando, estava vendo um fantasma. Mas, e aí, no decorrer da vida, né, quando eu fui aprofundando mais essas questões, e as consciências vieram me trazendo, né, essas informações e me mostrando, automaticamente eu também fui me trabalhando. Né, trabalhando meu emocional, minhas dores, minhas tristezas, que eu sou como todo mundo, eu tenho também. E aí, além de trabalhar no plano extrafísico, com meus obsessores, e com as consciências que tomam conta de mim, que me cuidam, eu também trabalhei a nível físico, psicologicamente. Eu fiz terapia, eu trabalhei, eu vi minhas emoções, eu lidei com elas, né? Que não é fácil a gente olhar para a gente mesmo. Olhar para o outro é muito fácil. Falar da dor do outro é muito fácil, mas olhar para a nossa dor é muito complicado. E eu fiz tudo isso. Eu trabalhei, não sou diferente de ninguém. Fiz terapia, fiz cursos de terapeuta, né? E aí eu fui trabalhando o meu emocional, trabalhando tanto a nível espiritual, a nível de plano extrafísico, como a nível físico, né? E assim, a gente precisa entender, gente, que não existe separação. Não existe separação. Se eu sou uma pessoa triste, se eu sou uma pessoa rancorosa, se eu sou uma pessoa que tem muita mágoa, eu vou estar vendo coisas feias. Se eu sou uma pessoa alegre, se eu sou uma pessoa feliz, se eu sou uma pessoa, né, eu vou estar vendo coisas bonitas. Nós que trabalhamos mais diretamente, eu, você e tal, que trabalhamos a parte energética, nós nos dispomos
a ver coisas feias. Né? Porque quando a gente vai trabalhar com o outro, naquele momento nós vamos interagir no seu campo, vendo o que está no campo da pessoa, tanto as coisas boas quanto as coisas mais densas. E aí a gente trabalha as coisas densas e muitas vezes nem fala, né? Fala só, você está com um bloqueiozinho aqui, um bloqueiozinho ali, nada demais e tal, uma interferenciazinha, pronto. E vamos lá trabalhar a energia e vai embora. Mas a gente está preparada para isso, né? E é isso. Né? Como na vida, a gente vai ver coisa boa e coisas feias. Tocou num ponto bem interessante, que é essa questão de autoconhecimento. Né? E muitas pessoas que têm algum tipo de trabalho espiritual esquecem disso que você acabou de dizer, que é a importância de um acompanhamento. Né? Então, fala dessa importância também de um acompanhamento psicológico, de um acompanhamento terapêutico, psicoterapêutico, e lidar com as nossas próprias sombras, né? Que, como você mesmo trouxe, traz essa relação também com energias mais densas, pode ser relacionado com encostos, pode ser relacionado com obsessores, como você mesmo foi, dedicar assim, o seu autoconhecimento e trabalho com essas energias, né? Trabalhar também nessas questões psicoterapêuticas, né? Se você, no curso da terapia bioconsciente que nós fazemos, as pessoas que fazem sabem que a gente trabalha o tempo todo o autoconhecimento. Às vezes eles perguntam, e o que isso tem a ver com o curso, para entender? Porque se você não se entende, se você não se percebe, você não vai perceber o outro. E se você percebe o outro, você só percebe o reflexo de si mesmo. Então, muitas vezes, você vai estar falando do outro coisas suas. E não é o objetivo, né? Então, a importância do autoconhecimento para o trabalho espiritual é fundamental. Senão, você mistura o ego, né? E essa questão do ego. Quantos médios bons, quantos médios de alto potencial, né? Que, assim, a gente já viu se perder por conta do ego, né? Se perder porque se achava o máximo, né? Estava acima do bem e do mal, e aí, o que é que acontece? Ele se mistura com tudo e se perde. Né? Quantos já aconteceram isso? Em casas espíritas, em casas de umbanda, em tantos outros lugares. Né? Muitos médios. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande com essa questão do ego, que o ego é fundamental, é importante, né? Sem ele, a gente não se separa do outro, a gente não se identifica como nós mesmos, mas a gente precisa entender que o ego vem para nos dar essa estruturação. Mas existe algo maior que é a consciência, e é isso que a gente foca. O conhecimento da consciência, a expansão da consciência, e isso tudo com humildade. E humildade não significa você ser pobre, né? A humildade é quando você reconhece os seus valores, né? Mas não se acha maior que ninguém. Né? Você sabe que você pode, que você faz, mas que outras pessoas podem fazer o que você faz e muito mais do que você faz. E está tudo lindo, porque cada um vai fazer dentro do que pode fazer. Então, o autoconhecimento, dentro do processo espiritual, para mim, é fundamental. Sem isso, eu acho que a gente não consegue realmente fazer um trabalho de conscientização. Porque quanto mais consciente das nossas dores, das nossas sombras, como você falou, né, mais fácil de lidar com a vida, com a espiritualidade, com o nosso dia a dia, porque espiritualidade, gente, é dia a dia. É como eu lido com o meu amigo, é como eu lido com o meu funcionário, é como eu lido com o meu filho, é como eu lido com todos, com os que passam na rua comigo, encontro, é como eu lido com o meu gatinho, com o meu cachorrinho, com minhas plantas, né? O respeito que eu tenho pelas plantas, isso é espiritualidade. Espiritualidade não está fora, espiritualidade está dentro. Né? A Média já foi ali para a cadeirinha do técnico de da câmera. Está vendo? Ele está resolvendo ali as questões. Qual a relação, então, entre a genética e a epigenética, já que você colocou essas questões terapêuticas? Na prática terapêutica, como é que um trauma vivido, por exemplo, por uma avó pode manifestar no corpo como da neta, como um bloqueio energético, como uma doença física? Aí você está falando um pouco até da constelação, né? Quando você capta dos seus ancestrais dores e emoções e repete na vida presente. Então,
Para a bioconsciencial, e eu também sou consteladora, a bioconsciencial traz isso muito forte através do campo, né? O campo, ele registra não só a experiência dessa vida, como ele tem registro de todos os seus antepassados, dessas e de outras vidas. Então, muitas vezes, não só dessa vida você traz um registro de uma emoção, de um trauma da sua avó, por exemplo, a avó que perdeu um filho, por exemplo, e aí a neta começa a ter essa sensação de que não pode ter filho porque vai perder o filho, e aí cria um bloqueio energético, né, no chakra sexual, e isso dificulta a sua gestação, né? Então, assim, na verdade, ela não vai perder o filho, ela está com a memória da avó que perdeu o filho, e ela se ligou a essa avó por amor, como diz Bert Hellinger, né? É por amor que ela se liga a essa avó. Isso porque está registrado no campo energético dela. Ela traz nas suas células essa informação e no seu campo, porque tudo que está nas nossas células está no nosso campo. Então, o físico, o biológico, tem tudo a ver com o energético. Então, um não está separado, novamente, um não está separado do outro, está o tempo todo. E mais, né? Todas as nossas vidas passadas também estão nesse campo. A gente traz nesse campo energético. A gente não abandona. Então, a gente pode acessar um trauma, não só da avó, como de uma outra existência nossa. E trazer para esta vida, como sendo algo de agora. Uhum. Né? E aí vem o trabalho energético para liberar isso e para que a pessoa possa continuar fluindo com sua vida. Já que você citou também essa conexão, né, de herança genética, de conexões também energéticas de campo, é possível também que esses receios, esses traumas, esses medos gerem a escassez financeira hereditária? Sim, nós vemos muito isso na constelação, né, de pessoas que repetem o mesmo padrão. Então, por exemplo, o tio-avô teve um problema financeiro, que ele ganhou dinheiro e de repente perdeu tudo. E aí isso vai se repetindo até a geração presente. Né? Então, isso está registrado no campo e a pessoa está ligada a isso. É como se ela fizesse uma fidelidade àquele tio-avô, como se ela dissesse assim, eu tenho que repetir a história dele, né? Por amor. Então, eu estou honrando a esse tio-avô. Só que ele está honrando de forma errada, né? Aí a gente trabalha, isso mais na constelação até do que na bioconsciencial, mas na bioconsciencial também trabalhamos mais individual, e a gente trabalha esse campo para ela liberar isso e se permitir honrar esse tio-avô de outra forma, ficando com dinheiro, né? Então, tendo prosperidade, tendo alegria. Então, isso é muito comum a gente ver. Acabei de ver aqui no livro que você já fez mais de 20 mil atendimentos em todo o Brasil, né? Então, muitas experiências, muitas análises bioenergéticas, muitas terapias de conexões, né? Como que você vê essas mudanças que ocorreram nessas todas as pessoas que passaram por um processo como esse? E um outro ponto, já que a gente vai se conectar também com isso em termos de energia, tá? E o outro ponto é em termos de, você falou agora há pouco, que é da energia da finanças, né? O que representa, o que é que traz a relação entre a mãe e o pai com a capacidade de ganhar dinheiro, de reter dinheiro, de energia e de prosperidade? Então, são duas perguntas. Então, a primeira que você pergunta é como eu vejo a melhora nos clientes, né? É muito interessante a gente ver que tem pessoas que fazem um diagnóstico, né, um tratamento único e resolve a sua questão. Já sai dali e a vida muda. Essa semana eu recebi um assim. E depois que eu passei aqui, meu trabalho melhorou, eu comecei a fazer as coisas e está fluindo, e está chegando cliente, e dererê, tererê. Por quê? Porque a gente consegue desbloquear e a pessoa se compromete em mudar, em fazer a mudança do seu padrão energético. Né? É milagre? Não é milagre. É trabalho, é dedicação, é responsabilidade, porque uma das coisas que eu digo sempre, nós temos que nos responsabilizar pelo nosso movimento energético, pela nossa vida. Né? Então, aí a gente vê isso, resultados fantásticos. Resultados também de melhora física, né? Pessoas que vão lá com problemas sérios de saúde, que já passou por isso, já passou por aquilo outro e não conseguiu. E a gente vê que no campo tem um bloqueio, tem uma massa, tem uma mancha, e a gente desfaz aquilo ali
com a ajuda da pessoa, é claro, que não sou eu sozinha, né? E a espiritualidade, mas principalmente a vontade da pessoa, a determinação da pessoa. E aí a pessoa fica boa, e pronto. E a vida flui. Já tem outros que não, que vão, né, passa, melhora um pouquinho, aí depois volta. Né? Essas aí, elas estão mais presas a determinadas situações e a gente não tem como mudar de uma hora para outra. Mas muda, demora um pouquinho, mas muda, né? Então, eu fico sempre muito feliz, principalmente o pessoal que faz curso, porque eu acompanho o ano todo, né? E eu vejo a transformação. Eu digo, meu Deus. E às vezes eu digo assim, eu não vou dar mais curso, não. Curso dá muito trabalho. Ai, meu Deus, esse povo me dá trabalho demais, não vou mais fazer curso, não, meu Deus do céu. Aí, quando eu chego no final, que eu vou ver, vou perceber a mudança, a transformação, eu digo, não, eu vou continuar dando curso. Mas é muito interessante. Esse trabalho energético é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho que a gente vai fazendo, mas eu acho que a gente vai trabalhando a gente mesmo, porque é uma via de mão dupla, a gente trabalha o outro e se trabalha o tempo todo, não tem como trabalhar só o outro, a gente está se trabalhando também. E essa outra questão do pai e da mãe com relação à finança é a mesma coisa que eu falei do tio-avô, né? Mas aí a gente já traz mais para o presente. Né? Então, você vê o seu pai ter dificuldade financeira, você vê a sua mãe ter dificuldade financeira. E, de repente, você faz um curso lindo, um curso bom, que vai te dar uma possibilidade de ganhar muito. Mas é como se você não sentisse autorizado a ganhar muito, porque o seu pai não ganhava e sua mãe não ganhava. Então, inconscientemente, isso eu estou falando aqui da vida presente, inconscientemente, você acredita que se você ganhar mais, você vai estar traindo os seus pais. Né? E aí é um trabalho que a gente faz para mostrar à pessoa que não, que o seu pai lutou, teve dificuldade para que você tivesse uma vida melhor, para que você tivesse uma vida mais fluida, que você não precisa repetir a história dele. Né? Isso está registrado no campo, mas na memória atual. Né? Porque é o inconsciente aí trabalhando, tudo é o inconsciente de uma certa forma, mas aí você tem um registro atual. Você viu, quando você era pequena, a luta do seu pai, a luta de sua mãe. Agora você pode ganhar dinheiro na internet, como esse povo está ganhando aí, ficando rico na internet, mas você não se permite, porque você viu seu pai trabalhando. É muito comum, Samuel, a gente encontrar pessoas que dizem assim, não, eu não posso parar de trabalhar. Eu não posso parar de trabalhar porque parar de trabalhar é ser preguiçoso. Né? E assim... E quando eu digo parar de trabalhar, é trabalhar braçalmente, né? Você está saindo todo dia, porque às vezes você está trabalhando com uma coisa, como eu brinquei do computador, né, da internet, mas às vezes está trabalhando na internet e está ganhando bem, mas ela não se permite, porque ela acredita que ela tem que sair de manhã de madrugada, que ela tem que passar por aquele perrengue todo, porque a mãe dela passou, o pai dela passou, então é questão de memória mesmo. Né? E honrar as relações anteriores, né? Muitas das vezes você tem a memória, mas tem também esses laços de ligações que como se estivesse meio que em dívida com os pais Sim. em si, né? O que ela pode fazer, então, para perdoar a si mesma, perdoar a si mesmo e fazer um caminho diferente? Porque se a gente está aqui, é para fazer um caminho diferente. A gente, como diz a canção lá na Elis Regina, que memorializou com sua voz, para não necessariamente ser como os nossos pais, né? Exatamente. Então, assim, é conscientizar a pessoa de que seus pais não querem aquilo, que seus pais não estão felizes por ela estar passando por perrengue, né? Por ela estar tendo dificuldade, que se ela estiver feliz, se ela estiver próspera, se ela estiver descansando, se ela tiver uma vida leve, os pais vão ficar felizes porque eles vão dizer a si mesmos, valeu a pena tudo que eu passei. Porque senão não vale a pena todo o sacrifício que eles fizeram, né? Se os filhos não tiverem progresso. Porque os pais, eles se espelham muito nos filhos. Então, se os filhos têm sucesso, eles também têm sucesso. Porque eles dizem, não, valeu a pena, meu trabalho foi válido. Então, é isso. Então, a gente tenta conscientizar a pessoa de que ela precisa agradecer aos pais por tudo que passou e dizer a eles que, a partir de agora, ela vai honrar esse trabalho deles de forma diferente, com leveza, com alegria e com prosperidade. O que acontece com o corpo, por exemplo, de uma mulher quando ela finalmente devolve as dores que são lá dos seus ancestrais? Aí você vai ver os chakras, principalmente o chakra cardíaco, fluindo, né? O chakra cardíaco é um dos chakras que traz essas memórias afetivas, digamos assim, distorcidas, né? Então, quando a pessoa devolve com alegria e começa a fluir, você vê que expande o chakra cardíaco
e a pessoa realmente começa a viver com mais tranquilidade, com mais leveza e com respeito a si mesmo, né? Então, é uma das coisas que acontece, é o fluxo energético no corpo voltar ao normal. Uhum. Tem também uma tendência também de algumas pessoas que têm relacionamentos repetitivos e outra preocupação também relacionada a essas questões é mulheres fortes, mulheres bem-sucedidas profissionalmente, que se tornam ou se sentem presas, né, por parceiros ou indisponíveis ou narcisistas ou que quer só puxar ela para baixo porque ela ganha mais. O que ela pode fazer e o que está sendo demonstrado aí para ela nesse momento do porquê isso está acontecendo, né? Nesse aspecto, a gente vê muito hoje em dia, né? Ontem mesmo ainda recebi um assim, e tem várias coisas que envolvem isso aí, não dá para a gente falar de uma só, é muita questão. Mas uma das questões, geralmente, novamente, é a memória infantil, né? É como ela viu sua mãe ser tratada, como as coisas aconteceram na vida dela, né? Então, ela acredita que a mulher tem que servir ao homem, né? E que ela não pode ter uma vida, ela não pode ganhar dinheiro e ser dona da sua própria vida sem estar submetida a um outro ser, né? A um homem ou uma mulher, seja lá o que for. Mas tem muita coisa que envolve isso aí, muita coisa mesmo. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar nessas mulheres fortes, porque não quer dizer que a mulher seja forte e próspera, que ela tenha uma autoestima. Pode ser que ela seja forte, próspera e tenha uma estima muito baixa. E aí a gente trabalha a autoestima para ela entender que ela tem o direito de ter a sua vida e de viver feliz e livre. Ser dona da sua própria vida é muito difícil. Ter liberdade não é todo mundo que consegue. Às vezes as pessoas têm dinheiro e não têm liberdade, né? Então, assim, é trabalhar essa autoestima para ela dizer, não, eu posso voar, eu tenho asas, eu posso bater minhas asas e ir para onde eu quiser, eu não preciso ter ninguém me amarrando e me puxando, né, com a âncora, jogando a âncora para que eu fique aqui presa nesse lugar, né? Aí tem um ponto também que você está trazendo nessa sua fala que me fez conectar, né? A dificuldade e o desafio, por exemplo, de dizer não, de dizer só sim, aquele complexo de ser sempre bonzinho, de ser sempre boazinha, e o que caracteriza, o que está acontecendo energeticamente. E aí a reclamação é dores nas costas, dores nos ombros, conexões. Fala um pouquinho também dessas relações energéticas que estão ocorrendo aí, por muitas vezes a nossa própria atitude do sim e do não, não ditos, ou não compartilhados nos momentos reais e propícios. Né? Isso aí, novamente, a gente tem várias coisas envolvidas, né, nesse tipo de relacionamento, mas uma das coisas que eu vejo é a pessoa querer se sentir amada, né? Dizer sim para tudo é dizer assim, olha, eu estou aqui, eu estou disponível, eu valo a pena, olhe para mim. É uma pessoa que é extremamente carente, né? Então ela diz sim para tudo, ela tem medo de perder. Se ela tem medo de perder, ela diz sim para não perder, sabendo que não tem, mas diz sim, para ver se tem. Então, mas tem outras coisas que envolvem essa coisa. Uma das coisas que eu estava pensando enquanto você falava, e que eu já observei, na atual conjuntura da existência, as pessoas estão com muito medo de ficar só. Né? Então, elas se submetem, principalmente as mulheres, que acham que tem que ter um homem, ou um parceiro, uma parceira, né? Que tem que ter uma companhia, de qualquer jeito, elas se submetem a qualquer situação para ter um relacionamento, porque precisa ter um relacionamento, como se fosse, isso é uma visão até mais dos antepassados, que assim, se você não tem um companheiro, você não é uma boa pessoa, né? Se você não tem um parceiro, é porque você não presta. E, na verdade, não. Hoje nós vivemos uma realidade totalmente diferente. Eu posso viver sozinha, viver muito feliz, muito bem, e não tem nada de errado nisso. Mas as pessoas ainda têm, principalmente as mulheres, né, e a maioria, infelizmente, ainda tem essa visão de que se não tem um relacionamento, digamos assim, uma família, então elas não prestam. Então elas não prosperaram, elas não foram
energeticamente tem importância, né? Não tem importância na vida, na sociedade. Tem muitas pessoas que têm vergonha de dizer que é divorciada, como se divórcio fosse uma coisa assim do outro mundo, né? Uma vez me perguntaram, Ilza, quando você se divorciou logo, você não sofreu preconceito? Eu parei, eu digo, eu não sei. Se eu sofri, eu nem percebi, porque eu realmente não prestei atenção. Então, porque eu nunca me senti, independente de estar casada ou de estar divorciada, para mim eu era a mesma pessoa, né? Então, eu prezo não o estar só, mas eu prezo o estar comigo, né? Ter esse relacionamento comigo mesmo e resolver minhas coisas, e eu sou muito feliz por dar conta da minha vida, né? Se tiver um parceiro, uma parceira, sei lá, um dia, pode ser, mas não é uma coisa que eu tenha, né? E eu vejo a maioria das mulheres terem isso, né? Então, assim, elas ficam, esse sim, elas estão dizendo um não para elas mesmas, né? Quando eu digo sim, eu digo sempre às pessoas no curso, eu digo, gente, quando vocês não quiserem fazer as coisas, não diga sim, digam não, porque a gente só deve fazer o que nos deixa feliz. Se não vai ficar feliz, não faça. Mas é porque a pessoa pede, não diga não importa se a pessoa vai ficar zangada, ela vai ficar zangada, depois ela vai desangar. Se você não pode fazer, se você não quer fazer, não faça. Porque a pior coisa, energeticamente, é quando a gente faz alguma coisa que a gente não está querendo fazer. Porque aquilo gera uma energia ruim, né? Você fica infeliz com aquilo. E aí você atrai doenças, coisas físicas e extrafísicas. E por falar em doenças, né, existe também uma crescente aumento de reclamações ligados à questão de doenças femininas, miomas, cistos, endometriose. O que é essas doenças? Por que tantas mulheres sofrem com esses sintomas? E o que ocorre? E o que está nos bastidores também em termos de energia, né? Bom, eu vou falar só de um ponto, porque a gente poderia falar de vários, mas a questão do bloqueio energético causa essas questões, né, de doenças. O bloqueio energético no chakra sexual, perineal, gera esses bloqueios energéticos. Esses bloqueios energéticos são causados por uma dificuldade de aceitar o seu feminino, né? Quando você não aceita o ser feminino com a leveza adequada, porque ser leve, ser delicada, não é ser frágil, né? Você não quer dizer que você não tenha força, pelo contrário, você tem um outro tipo de força, né? Mas as mulheres, hoje em dia, elas acreditam que se elas não se comportarem como homens, né? Se elas não fizerem, não tiver uma força agressiva, elas não são válidas. Isso foi porque nós passamos por várias questões onde a mulher teve que se impor energeticamente para ser aceita, né? E elas viram também, aí a gente volta para a infância, elas viram suas mães serem humilhadas, serem maltratadas, serem desqualificadas. Então, assim, inconscientemente, ela acha que o feminino não é forte, né? Não é respeitado. Então, ela precisa se masculinizar. E quando faz isso, ela termina. E quando eu digo se masculinizar, gente, não tem nada a ver com homossexualidade. Tem a ver com essa coisa de fazer tudo, de dar conta de tudo, de resolver tudo, né, sozinha e batalhar para mostrar o seu valor. Então, quando elas fazem isso, elas criam um bloqueio energético, não aceitando o seu feminino. Aí vem a endometriose, que vai dar problema, né? Vem o mioma, vem cistos, vem câncer de mama, câncer de ovário. E aí eu estou falando só do aspecto do feminino, né? As mulheres, porque você me perguntou das mulheres. Mas nós vemos homens também passando por isso. Não é só as mulheres que passam por isso. Porque hoje os homens também, eles, de uma certa forma, precisam se impor dentro da sociedade em algumas questões. Então, assim, tanto o feminino quanto o masculino tem algumas questões de bloqueios energéticos que traz doenças físicas, né? Mas a gente vê mais no feminino, primeiro, porque o feminino busca mais ajuda, né? E segundo, porque o feminino foi mais massacrado, né? Então, tem
Então, tem histórias de as dores que traz da sua avó, né, a sua avó que foi abusada, sua mãe que foi abusada. Então, e gera uma raiva do feminino, como se o feminino fosse errado. E, na verdade, não. Tem que desfazer essa crença, né? Uhum. Então, energeticamente, quanto tempo leva assim, um corpo de uma mulher para limpar a química, limpar a frequência energética de um ex-parceiro, de uma ex-parceira, após aquele término daquele relacionamento? isso vai depender muito do vínculo energético que ela tenha com aquele parceiro. O vínculo, ele não se dá só pelo amor, ele se dá pelo ódio também, né? Então, quando as mulheres se separam e entra naquela coisa de raiva pelo parceiro, porque ele sacaneou, podia falar essa palavra? Porque ele sacaneou, porque ele foi perverso, ou seja lá, ou não deu a pensão, sei lá, ela entra numa raiva. Essa raiva gera um vínculo com aquele parceiro, né? Então, não, é porque eu gostava muito dele, eu amava, e ele me separou de mim, também cria esse vínculo. Mas quando você diz assim, olha, foi uma relação saudável, eu tive o que eu queria ter, ele teve o que queria ter, e agora a gente pode viver cada um no seu canto. E isso fica mais fluido e o vínculo se rompe com mais facilidade. Então, não dá para a gente dizer exatamente o tempo, porque tem essas emoções envolvidas, né? Tem mulheres que logo vai para mim, uma sessão, chega lá toda chorosa, toda que o mundo vai acabar, que a vida ela vai morrer, e na outra sessão ela, não, já está tudo bem, já estou trabalhando, está tudo em paz. Então, isso vai depender muito do vínculo que ela estabelece com esse parceiro. Né? Não dá para a gente dizer exatamente o tempo, vai depender desses sentimentos envolvidos. E como que ela pode reativar, então, esse poder pessoal, esse magnetismo pessoal, em detrimento de tantas e tantas críticas que ela recebeu, tantas diminuições que pode ter ouvido na sociedade, dos parentes, ou as conexões, o que ela pode fazer, como que ela pode reativar, né, esse seu magnetismo? Nesse caso, a gente vai trabalhar, ela vai se trabalhar mostrando, mas a conexão com o centro da Terra. Esse trabalho de centramento, de conexão com a energia telúrica, essa energia é uma energia fundamental para essa força interior, né? Para você despertar o seu poder, a sua força realmente, e você dar conta da sua vida. E essa força é interessante, né? Porque quando a gente pensa assim, o núcleo da Terra, a gente pensa uma energia assim, forte, devastadora, e né? O campo eletromagnético da Terra é tão forte que protege a gente do Sol. Então, é uma força poderosa. Mas, ao mesmo tempo, é uma força leve. Né? Então, você vai liberar essa força, mas com leveza, com alegria, sem tanto tumulto. Porque se tiver tumulto, não tem leveza. Né? E também não tem desbloqueio. Então, a pessoa ela vai se trabalhando aos poucos e se percebendo, né, que tudo aquilo que ela ouviu não faz parte dela. Porque se você acredita que faz parte de você, você toma isso como uma verdade e isso fica no seu campo energético, né? Pelos sentimentos, pelas dores, como eu disse, as dores criam vínculos, né? As raivas criam vínculo. Então, se você quer se liberar, se você quer ser livre, você tem que ir para o amor, para a questão da leveza. E esse centro, você está centrada, você está presente, é a melhor forma de você trabalhar a sua autoestima. Uhum. Muitas vezes as práticas de desbloqueio na bioconsciencial não vai necessariamente tocar numa parte específica. Pode ser que seja algo mais sutil. Mas por que mesmo assim, não tocando num respectivo lugar físico, algumas pessoas sentem dores físicas reais, está doendo aqui, né? E se nem está mexendo naquele ponto em específico? Primeiro, porque tudo é conectado, né? Tudo é integrado, nada é separado. Segundo, que quando dói é porque existe um bloqueio. Né? Você começa a movimentar a energia, essa semana eu falei isso com a menina. A gente trabalha a energia, mesmo à distância, que eu atendo online também, e aí a pessoa sente dor. Quando você estava trabalhando, eu senti dor na área gástrica. Eu digo, é porque estava desbloqueando. Quando desbloqueia, quando movimenta, aí aciona a parte física que está com problema, você sente um desconforto. E aí vem a dor,
para poder liberar ainda mais. Mas isso é por causa da conexão e do campo energético. Você está trabalhando os chakras. Os chakras são todos conectados. Um interfere no outro. Não tem como não. A gente tem sempre que lembrar que é um sistema. Não é isolado. Né? Então, é por isso que dói. Qual é a limpeza, ou de que forma que você pode ensinar para as pessoas a fazer uma limpeza energética? Que você pode recomendar à pessoa que está nos acompanhando, que ela pode fazer em casa? Não, eu estou sentindo que a energia não está muito boa. Eu quero fazer uma limpeza energética. Para mim, a melhor limpeza é você respirar profundamente, fazer uma respiração profunda, sentindo o seu corpo e visualizar uma cachoeira de luz branca brilhante entrando pelo seu coronário, passando por toda a sua coluna e se expandindo por todos os chakras. Essa é a melhor limpeza para mim. Né? Eu sempre direciono isso para os meus clientes e dá certo. Né? E outra, que para você se sentir mais presente, antes de fazer a cachoeira de luz, é se conectar ao centro da Terra e depois fazer a cachoeira de luz. Então, isso também vai ajudar bastante. Isso para uma purificação, um desbloqueio. Existe alguma respiração ou movimento corporal que pode auxiliar, já que a gente falou também várias vezes aqui no decorrer do programa, no fluxo de prosperidade, que seja alguma coisa que ela pode fazer tanto quanto rápida, mas que seja funcional também? O fluxo da prosperidade está diretamente ligado ao fluxo da vida, né? Se você trabalha a sua energia, se você desbloqueia os seus chakras, você vai estar no fluxo da prosperidade. Quanto mais movimento você fizer na vida, mais movimento você vai ter energético. Então eu digo às pessoas, não está desassociado uma caminhada, uma corrida, né, andar de bicicleta, para que você ajude no processo de movimentação de energia, né? Se você está bem, se você está feliz, o fluxo da prosperidade vem. Porque a prosperidade não está só ligada ao financeiro, a prosperidade está ligada a tudo, né? A você fluir de uma forma plena. Se você está fluindo, tudo vai ficar tranquilo. Desde que você confie, porque o controle bloqueia, o medo bloqueia. Então, você precisa confiar, acreditar e fazer o movimento. Uhum. Por falar nisso, existe o GEP, né, que é o Grupo de Estudos e Práticas Espirituais, que ocorre todas as segundas-feiras, das 20 às 21h30, que é o grupo de estudos que deu origem a este programa de TV, que, inclusive, assina embaixo e é bem condizente com o que a Ilza acabou de falar, que a prosperidade não é somente material, mas ela é física, financeira, sim, mas ela é emocional, ela é espiritual, ela é mental, ela é integral. Então, se você quiser saber mais informações sobre esse grupo de estudos, porque desde 2008 ele ocorre, mas ele foi inferido durante muitos anos somente presencial. E faz algumas semanas que a gente abriu no formato agora online. Então, agora as pessoas no formato online podem também participar desse grupo de estudos ligado também a essas percepções mais integrativas das relações com a saúde, em todos os sentidos espirituais, energéticos, financeiros e tudo mais. Então, vai lá e se informe sobre isso. Como é que um ato de lavar pratos, um ato de varrer a casa, aquela primeira pergunta que eu fiz, pode se tornar um exercício de mediunidade e de presença? Pois é. É interessante, Samuel, porque uma das formas que eu mais me conecto é lavando prato. Uma forma de meditação para mim é lavando prato. Eu adoro fazer faxina de casa. Adoro. Eu adoro tirar tudo do lugar, varrer, jogar água. A água, minha casa não é de taco, não é de madeira, porque eu preciso jogar água, eu preciso deixar a água fluir, sabe? Lavar. E à medida que eu vou lavando, é verdade, você está rindo, mas é verdade, eu adoro fazer faxina de casa. E à medida que eu vou varrendo, enquanto eu estou varrendo, eu estou visualizando, limpando também energeticamente. Vou limpando tudo, sabe? E o prato ali eu estou lavando e aquela água caindo na minha mão é uma sensação boa. Né? E eu faço isso com alegria, porque tudo que a gente tem que fazer na vida, a gente vai fazer com alegria. Se você fizer lavando os pratos com raiva, esquece, porque você não vai se conectar nada de bom. Vai se conectar sim, mas não uma coisa boa. Né? Mas se você está feliz, olha que coisa boa, você almoçou, você tomou seu café, você pegou seus pratos, você botou na pia, você está lavando seus pratos ali com alegria, com gratidão, agradecendo por ter aqueles pratos, inclusive, né? Para lavar. Já pensou se não tivesse para lavar? Né, ter a água para lavar os pratos. Então, você começa a fazer um trabalho de meditação com isso. E aí você sente a expansão. Quantas mensagens eu já recebi lavando prato?
Quantas intuições de trabalho eu não já tive lavando prato? Muitas. Então, assim, é um dos momentos que eu mais me conecto com a espiritualidade, né? É na hora, porque ali eu estou presente. Eu estou lavando meu prato ali e eu estou concentrada ali, lavando o prato, né? Eu estou varrendo a casa, eu estou concentrada naquele trabalho. E aquilo expande minha energia. Não tem jeito que não expande, né? E assim, então, essa é uma maneira de você fazer uma limpeza energética em você, na sua casa. Eu faço os dois, faço na minha e faço na minha casa o tempo todo. Quando eu estou varrendo, quando eu estou limpando. E depois, quando você vê sua casa, os seus pratos tudo lavadinho, que você vê a pia, eu adoro, a pia limpinha, sem nada em cima, e sua casa toda cheirosinha, e aí você ainda bota um cheirinho de alfazema, olha que maravilha, de lavanda, é uma coisa, e você olha assim e diz, poxa, foi eu que fiz tudo isso, olha que legal. E isso você expande, né? E nesse momento você pode ter intuição, é só você fazer com alegria, com gratidão, e aí você vai perceber que você está presente, né? Ali você está lavando, agora se lavar de qualquer jeito, jogando os pratos com raiva, aí não vai prestar, não. No período noturno, quando você vai descansar, você tem algum ritual que você faz antes de você deitar o corpo físico na cama? E outra coisa, como é que é possível trabalhar também no auxílio dos desencarnados de outras pessoas durante o sono, né? E o desencarne, na verdade, de outras pessoas? E qual a importância também do serviço extrafísico? Tá. Então, você me perguntou se eu faço alguma prática. Eu vou dizer a verdade, eu não faço. Por quê? Eu trabalho o dia todo com energia. Eu passo o dia todo respirando, movimentando a energia e mandando as pessoas respirarem, movimentar a energia, e estou o tempo todo conectado com esse movimento. Quando não estou fazendo isso, eu estou nas plantas, estou movimentando a energia, sentindo a energia das plantas, então eu já passo o dia todo. Quando eu vou me deitar, eu já morro, gente, eu morro, desculpem aí, eu caio na cama, eu morro, e no outro dia eu ressuscito, literalmente, né? Então eu apago, e eu trabalho muito fora do corpo, não é pouco, porque eu trabalho ajudando ao desencarne, eu trabalho fazendo resgate de pessoas que se suicidaram, eu também trabalho em resgate de suicida, né? E eu trabalho ajudando as pessoas que vão reencarnar. Então, eu tenho esses trabalhos. Então, todas as noites eu tenho muito trabalho. Então, eu não tenho muito tempo para ficar. Então, eu caio na cama, quando eu levanto, é a mesma coisa, mas eu levanto o quê? Brincando com meu filho, dando risada, abraçando, beijando. Então, isso já é, para mim, uma prática energética, né? Com alegria. Eu acordo, meu filho acorda com alegria e eu acordo com alegria. Eu sou uma pessoa que você nunca vai me ver acordar aborrecida. Eu sempre acordo alegre, né? Então é isso, e eu estou o tempo todo, e é muito importante que a gente, durante o dia, esteja fazendo esses movimentos de energia, né? Mesmo quem não está trabalhando como eu, diariamente com energia, mas quando você estiver no seu trabalho, pense que aquele trabalho é uma bênção, que você está servindo de instrumento para ajudar alguém, né? E aí você trabalha, respira, sente sua energia, faz o movimento. Se você tem o hábito de rezar à noite, tem pessoas que têm o hábito de rezar à noite, faça sua oração, faça conexão com seus mentores, peça ajuda para que quando você saia do corpo, porque não importa se você lembra ou se você não lembra, você sai do corpo, não tem quem não saia. Então, que quando você sai do corpo, você possa ser um instrumento de ajuda, de cura para outros seres desencarnados. E assim você vai acordar bem também, como eu, porque eu trabalho, olha, gente, tem noite que eu trabalho, que eu digo assim, meu Deus, essa noite não acaba mais. Não tem mais, eu não aguento mais não, gente, dá um tempo aí. E aí acordo, acordou aí, graças a Deus, porque acabou o trabalho. Ou seja, eu não descanso, né? Vocês já viram que mas meu corpo descansa, porque meu corpo morre, literalmente. A minha alma sai. Então, mas é muito importante a gente trabalhar a energia para a gente estar disposto a atender fora do corpo. Uhum. Bom, você hoje está gravando aqui em São Paulo, né? E você viaja o Brasil inteiro fazendo atividades com o bioconsciencial, né? Terapia bioconsciencial e tudo mais. E você vivencia energias diferentes, né? Qual a diferença, por exemplo, das energias de uma grande metrópole como São Paulo? E ou quando você está num terreiro? E qual a influência também energética quando uma pessoa deixa de morar várias pessoas, amigos meus, estão fazendo isso. Deixa de morar nas grandes metrópoles e estão indo para o interior.
E aí, ou está em contato direto com cachoeira, imagina, uma pessoa que vai ter contato com a Cataratas do Iguaçu, né? Bom, a diferença é muito grande, né, Samuel? Porque assim, você vê, eu atendo aqui em São Paulo, eu moro em Salvador e agora me mudei para o interior de 11 mil pessoas. É muito piquititico. E eu tenho muito verde, muitas plantas. Então, eu faço muita caminhada na natureza, né? Eu tenho uma cachoeirinha aqui a 10 minutos de onde eu moro. Então, assim, é maravilhoso. E eu também moro em Salvador, porque eu moro nas duas, né? Eu faço 15 dias no interior e 15 dias em Salvador. E Salvador, nós temos um mar por todos os lados. Né? Todo canto que eu vou, então, praticamente todo dia eu faço, quando eu estou em Salvador, eu faço caminhada na praia, faço exercício de energia na praia. Então, assim, é outra qualidade de vida. Aí eu venho para São Paulo. São Paulo, quando você chega, você já sente a pressão da energia de trabalho, de preocupação, de dar conta, de que tem que fazer, que tem que resolver, que tem, é o tempo todo, a maioria das pessoas aqui, elas têm bloqueio nas têmporas, porque elas pensam o tempo todo o que é que eu posso fazer para gerar mais, gerar mais, gerar mais, gerar mais, né? Porque o custo de vida em São Paulo é muito alto. Né? Então, a energia, o campo energético de São Paulo já chama por trabalho. Isso é bom, mas para quem vive aqui o tempo todo, desgasta, né? Gera uma baixa de energia. Gera um vampirismo, principalmente aquelas que não têm o hábito de vez em quando, ir numa praia, ir na Serra da Cantareira, né? Estar perto da natureza ou fazer uma meditação, porque nem todo mundo faz, né? Nem todo mundo tem essa prática. Então, há uma diferença muito grande. Então, assim, eu fico num terreiro, quando eu venho para cá, eu sou uma entidade do terreiro. O pessoal diz que eu sou mentora do terreiro. Porque eu fico lá, eu durmo lá, né? E é uma energia leve, muito fluida, e eu me sinto muito segura, né? É uma energia que não cansa nem desgasta a minha. Eu gosto muito daquele ambiente de lá. Eu fico muito tranquila lá nessa energia, porque é uma energia de cura, né? Tá o tempo todo trabalhando com cura, as pessoas, o pessoal que está lá dirigindo o terreiro são pessoas que estudaram muito, estudaram inclusive com Wagner, estudaram comigo, fizeram o curso. Então, pessoas que não ficam só preso em um determinado conceito, né? Eles ampliam, eles vão além, eles estudam, eles movimentam a energia e eles têm como objetivo o cuidar realmente do outro, né? A intenção de deixar as pessoas confortáveis, de deixar as pessoas bem. Então, isso eu acho que dá uma atmosfera, fora os mentores que estão lá realmente, que não sou eu, né? Os que estão fora do corpo, trabalhando para ajudar aquele espaço a progredir. Então, é isso, né? Então, eu posso dizer por mim, sair de Salvador e passar 15 dias no interior é um refresco para minha alma também. Embora eu tenha praia em Salvador, Salvador tem trânsito, é muito agoniado, é muito corrido. Embora eu atenda num espaço que é meu e eu moro no lugar que eu atendo. Eu sempre moro no lugar que eu atendo porque eu não preciso pegar transporte, não pegar trânsito. Então, e tenho muito jardim, tenho muitas árvores, árvores de poder, inclusive, né, de cura. Então, eu não me sinto tão sufocada em Salvador, não. E ainda ando de manhã na praia, então, para mim é tudo de bom. Mas tem pessoas que não fazem isso, né? Então, assim, se você mora numa capital como São Paulo é uma capital maravilhosa, tem pessoas muito boas. Tenta ir num parque, gente. Tem muito parque aqui, tem muito verde. As pessoas falam só do concreto de São Paulo, mas tem muito verde em São Paulo, né? Tem muitas cachoeiras próximas também, sabia? As pessoas falam para mim, eu nunca fui, não, mas as pessoas. Mas as pessoas falam que tem. A praia é um pouquinho mais distante, mas tem cachoeira próxima também. Que ótimo. Qual é o papel dos filhos, principalmente esses filhos especiais, na missão dos pais? O que você pode dizer sobre isso? Olha, se eu for falar sobre isso, a gente vai ter que fazer um outro podcast. É gigante. É gigante, é gigante, é gigante. É muito interessante, né? Eu vou falar da minha experiência. Eu tenho um filho que tem autismo e Down, né? E eu acho que eu já contei aqui no podcast, não sei se com você ou com a Marisa, agora eu não estou me lembrando, que quando eu estava grávida, saindo do corpo, que eu não comecei a sair do corpo agora, eu sempre saí do corpo, né? E sempre trabalhei fora. Uma entidade me levou para ver meu filho quando eu estava com 3 meses, né? E aí, quando eu cheguei lá, quando eu ouvi, eu disse, meu Deus, foi assim mesmo, pensando, não falava não, só pensava, vai perder a reencarnação. Vai reencarnar e vai perder, porque ele era tão lindo,
e tinha uma energia tão maravilhosa, as mulheres vão ficar tudo doido em cima dele, chegar na adolescência, vai beber, vai fazer farra, não vai... Pronto, perdeu a reencarnação. Foi isso que eu pensei. E aí a entidade disse assim, esse será seu filho. Ele terá uma missão maior que a sua. Eu digo, bom, se ele vai ser meu filho, vai ter uma missão maior que a minha, ele será especial. Ainda disse assim, ele será especial. O que é que você ia pensar? Fala a verdade, Samuel. O que é que você ia pensar? Eu pensei, o menino vai nascer, sai um raiozinho pelo zóio. Não é? O próprio super-homem. Verdade que eu pensei. E aí, pronto, cheguei, acordei e falei para o meu marido, né, o que tinha acontecido. Ele, naquela época, anotava tudo, queria escrever tudo, já botar em livro e tal. Pronto. Aí, isso eu estava com 3 meses. E aí, quando eu fiz a ultrassom, naquela época a gente não fazia ultrassom constantemente, era com 4 meses, fiz a ultrassom, deu que era um menino. Eu digo, bom, é um menino, vai sair raiozinho pelos olhos do menino. Beleza. Aí, com o tempo, minha gravidez foi difícil, eu esqueci do sonho, esqueci da projeção e continuei. Quando ele nasceu, que a médica disse que ele tinha síndrome de Down, a única coisa que eu falei foi, e daí? Ele deixou de ser meu filho por isso? Porque a forma como ela falou era como se fosse assim, tá, mas ele tem síndrome de Down, né? Eu disse, e daí? Ele deixou de ser meu filho por isso? Eu quero ele aqui agora. Mas não me lembrei do sonho, de jeito nenhum, porque eu estava Com o tempo depois, eu lembrei do sonho. Eu digo, mas não disseram que o menino ia ter uma missão maior que a minha? Como assim, né? Se vê com síndrome de Down. Então, e aí eu fui cuidando dele, independente da missão dele, eu fui cuidando dele, né? Tudo que ele tinha que fazer, terapias, que eu não vou contar aqui. Ele tem até um livrozinho pequenininho dele que eu fiz. E aí, mais tarde eu descobri que ele tinha autismo também. Ele parou de falar. Ele foi parando de falar e tinha autismo. Então, ele tem autismo grau 3, né, de suporte, com síndrome de Down, o que dá uma bagunçada legal. Mas ele é um menino exatamente igual ao que eu vi. A energia dele é uma energia que atrai. Então, todo mundo que fica perto dele se encanta com ele, né? Ele é fofo, ele é maravilhoso, ele é isso, ele é aquilo. Mas o que eu quero trazer aqui é que, por conta dele, a minha vida deu uma guinada que não dá para descrever, né? Eu parei de escrever, sim, por conta dele. Que eu fiz aquele primeiro livro em 1995, né? Então, tem 30 anos, não é isso? Mais ou menos. E aí, depois disso, depois que eu tive ele, eu não tive mais como escrever, não tinha como escrever, eu tinha que cuidar dele, tinha que atender, muita coisa aconteceu. Mas eu fui fazer faculdade, porque eu fui fazer faculdade para tentar entender o processo dele e ajudá-lo da melhor maneira possível, porque sem o curso superior, eu não podia fazer determinados cursos. Então, para fazer os cursos, eu tinha que ter um nível superior. Ele nasceu, eu não tinha ainda nível superior, eu fui fazer. Fiz filosofia, que para mim foi um dos maiores cursos que eu já fiz na minha vida. Maravilhoso, abriu minha mente, me fez entender muitas coisas, inclusive o meu próprio trabalho, né? Foi assim, fantástico. Eu não me digo filósofa, não me digo que eu não sou filósofa, né? Mas expandiu minha mente. Foi maravilhoso. E a partir daí eu fui fazer neuropsicologia, veja só. Quando eu fiz neuropsicologia, juntou tudo, juntou com o meu trabalho. Então, a neuropsicologia, eu não atendo como neuropsicóloga, mas entender um pouco da mente, do desenvolvimento, de como se dá as conexões, de como se dá os bloqueios energéticos também na mente, foi muito importante para o meu trabalho. Mas isso só foi possível porque eu tenho um filho atípico. Se eu não tivesse um filho atípico, eu não ia buscar tudo isso. Talvez eu tivesse ainda sem fazer faculdade, me achando a Coca-Cola, e eu não era nem uma Pepsi. Entendeu? E agora não. Eu tenho conhecimento, eu estudei, eu estudo, eu busco. E assim, eu tenho uma outra visão de mundo, sem falar que quebra os preconceitos, né? Com o meu filho, eu entendi que, assim, se ele, com um problema real físico, está se superando, porque é uma luta para ele todos os dias, né? E porque eu, que aparentemente não tenho nenhum aparentemente, né? Não tenho nenhum problema, né? Não posso me esforçar e ir além das minhas limitações. Então, Ives me traz essa possibilidade de crescimento, né? E aí eu vou falar, e aí vocês vão achar que eu estou puxando brasa para minha sardinha, mas tudo bem, se eu puxar brasa para minha sardinha, eu tenho direito.
deixa a minha sardinha assar. Ives, ele sai do corpo e faz trabalhos energéticos maravilhosos. E ele vai em lugares que eu não vou, energeticamente, de frequência muito mais alta. Ives faz trabalho junto com o extraterrestre. Eu já cansei de ver ele fazendo trabalho com o extraterrestre, né? Então, assim, ele tem um potencial energético, como a entidade lá que me apresentou ele, muito maior que a minha. Só que fisicamente ele tem limitações. Mas energeticamente, espiritualmente, ele é um ser muito mais elevado, né? Então, assim, eu sou extremamente abençoada e agradecida à vida, ao universo, por ter recebido esse filho. Porque sem ele, talvez eu ainda fosse aquela pessoa cheia de preconceito, cheia de tabu, cheia de visão limitada e achando que eu era muita coisa. Você teve a oportunidade... Deixa eu ver se está mudando aqui a câmera. Você parou aqui de funcionar. Parece que parou aqui de funcionar a mudança da câmera. Só um minutinho que eu já vou voltar aqui. Agora vamos lá. Agora voltou. Muito bem. Aqui nós temos a Meve. Não mudou a câmera, Meve. Ilza, você teve a oportunidade também de fazer tratamentos bioconsciencial com outras crianças, outras pessoas que tinham TEA ou que tinham síndrome de Down. E qual foi a análise que você fez das energias dessas pessoas ou desses clientes que podem ter passado por você? É impressionante. Eu tenho agora, a menina lá do terreiro diz que o meu campo está atraindo autistas, porque no terreiro está indo muita gente com autismo para fazer parte do terreiro, né, para desenvolver mediunidade e tal. E assim, eu tenho atendido muitas pessoas com autismo, já atendi com síndrome de Down também, e com TEA também, né, tenho atendido, e o que eu posso dizer a você é que a energia deles são muito fluidas, né, tem muito menos bloqueio do que o que a gente imagina, muito menos bloqueio do que pessoas ditas normais. Então, a energia é muito rápida, talvez por isso eles tenham dificuldade em lidar com este mundo aqui, que para eles deve ser limitante, né? Então, é isso que eu posso dizer a você, que tem muito menos bloqueio e a energia é muito mais fluida, muito mais rápida. Né? O processamento mental deles é muito rápido. Porque algumas pessoas preferem, assim, continuar no sofrimento do que buscar uma mudança? As pessoas não preferem continuar no sofrimento. Na verdade, as pessoas acreditam que não tem saída, que aquilo ali é o que elas precisam viver. Sem falar que as pessoas ainda têm o karma como uma coisa uma visão muito errada, de que o karma é sofrimento. E, na verdade, o karma é movimento, é ação, né? Se você faz uma ação, você gera uma reação, e aí você tem o karma. Então, se você fica naquele lugar, você vai realmente gerar um karma ruim. Mas se você faz um movimento para sair desse lugar, você pode ter uma possibilidade de evolução maior, né? Mas as pessoas, elas não conseguem ver quando elas estão dentro do furacão. Por isso é preciso alguém de fora, como a terapia bioconsciencial, como o seu trabalho bioxamânico, botar a mão e puxar a pessoa para que ela olhe na distância e ela veja a saída. Porque senão ela não consegue ter a saída. Porque ninguém quer sofrer. Mas as pessoas acreditam que aquilo ali é o que é delas. Que elas têm que dar conta, porque vieram naquela situação e não pode sair disso. Entendeu? Bom, estamos todos aqui contentes porque está saindo o livro aqui, o Bioconsciencial, Guia Prático para Desbloquear a Sua Energia, Viver com Mais Saúde e Equilíbrio, TCE da Ilza Andrade. Vou colocar aqui também, aqui embaixo, aqui, ó, Bioconsciencial, tudo junto, no Instagram. Você vai conseguir encontrar no Instagram esse endereço aqui. Fala também dos trabalhos que você tem desenvolvido, quais as cidades atualmente que você tem realizado esses atendimentos e onde é que vocês... no formato online. Fala do trabalho que você desenvolve, né? Eu estou trabalhando, estou atendendo online, né, tanto a nível de desbloqueio de chakra, com terapia bioconsciencial, como a constelação, e também atendo presencial aqui em São Paulo, na Casa Cheia das Águas, geralmente uma vez por mês. Agora eu só vou vir dia 16 de junho, que eu vou estar aqui novamente fazendo atendimentos, e atendo também em Salvador.
Em Salvador eu atendo presencial. Por enquanto eu só estou nesses 2 lugares, eu saí de alguns lugares que estava ficando difícil de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então hoje eu prefiro atender mais online e aqui em São Paulo, uma vez por mês, e em Salvador. Maravilha. Só acessar então aqui esse endereço daqui, ó, Bioconsciencial, tudo junto, Bioconsciencial, tudo junto. Você já vai ter mais informações do trabalho que a Ilza desenvolve. E o livro está aqui, vai lá buscar nas livrarias, pode ser que tenha aqui embaixo também aqui um link direto para você comprar, adquirir o seu exemplar colorido, fantástico. E tem uma parte aqui no livro que é parte prática, né? Fala um pouquinho disso, que tem no livro. Tem parte prática, aí desbloqueio de energia, tem exercícios, né? E o livro está o tempo todo falando do autodesenvolvimento. É um livro que é para você realmente se conhecer, para você se trabalhar, para você conhecer sua energia, perceber sua energia, né? E tem muitas informações novas também, antigas e novas. Fantástico, espero que vocês tenham gostado aqui dessa nossa partilha de hoje. Bioconsciencial é o nosso tema de hoje, com guia para desbloquear aí sua energia. E aqui embaixo tem os dados da nossa convidada, também tem para você acessar o Clube Consciência, que é um grupo gratuito do WhatsApp, onde você recebe os avisos de próximos programas que são transmitidos, os cortes, às vezes tem sorteios, às vezes tem outras conexões que os próprios convidados nos disponibilizam, então você vai ser beneficiado com isso. Entra lá para receber esses avisos e estar mais perto, mais pertinho assim do Consciência Próspera, que já completamos aí 16 anos e mais de 1.000 convidados já passaram por aqui. Bastante conteúdo para você realmente aprender, desenvolver e ampliar aí a sua consciência. Quero agradecer mais uma vez aqui a Ilza Andrade pela disponibilidade de vir e mostrar aqui para a gente, presentear também com o livro. Fiquei muito contente. O Léo Dolfini, que fez a capa do livro. A capa está linda. A capa do livro Léo Dolfini, maravilhosa capa que ele desenvolveu aqui para essa publicação, o mesmo que fez o Viagem Espiritual, do Wagner Borges, e o Na Luz, do Xamãs, que é esse livro que a gente escreveu em parceria com o Wagner Borges, o mesmo artista aqui do livro Bioconsciencial. Então, a gente está muito feliz com essa arte sendo compartilhada, fantástico, né? Muito bom. Agradecer mais uma vez aqui a Isa, pedir para deixar, então, uma mensagem de encerramento antes de subir aqui a nossa vinheta. Bom, eu que te agradeço, Samuel, é sempre uma alegria estar aqui no seu programa, né? E para as pessoas que vivam mais presença, respirando, sentindo sua energia, estando com você mesma e se conectando com a natureza. Quanto mais se conectar com a natureza, mais próximo da divindade vocês estarão. Muito obrigada.